Olá, sejam muito bem-vindos aqui às lives comigo, Ana Antunes, coach do OK Institute, responsável pelo OK no Porto, onde eu faço o MAP. E hoje o tema é a raiva também ama, entendo o que ela quer dizer. Esse vai ser o nosso tema de hoje, onde eu vou falar de 3 dimensões, 3 formas, 3 técnicas, digamos assim, para tu poderes gerir a tua raiva. E afinal, como é que vem a raiva, como é que ela pode ser utilizada. Vamos falar um pouquinho então aqui, porque é que eu digo que a raiva também ama. Chama aí os teus amigos, bem-vindos a todos que vão entrando. Olá Pedro. Já sabes como é que é as minhas amêndoas na Páscoa, hein? Convidei o pessoal da Suíça. Vamos estar com eles no próximo fim de semana, já está aí. Olá Kátia, boa noite Pedro. Ai as amêndoas, ai as amêndoas. Também aceito chocolate suíço. É muito bom. Aquele preto, bom. Chamem os vossos amigos, bem-vindos, José. O tema A Raiva Também Ama. Entendo o que é que ela te quer dizer quando ela aparece, o que é que ela te quer mostrar, o que é que ela te quer dizer, o que é que ela te quer fazer sentir. Será que tu acreditas que a raiva também ama? Será que tu já usaste a tua raiva e te arrependeste e disseste nunca mais? E volta tudo de novo. Não é assim? É assim a raiva. Vamos falar sobre ela. Porque é que a raiva também ama? Opa, Susana, isto foi de propósito ou enganaste? Queres entrar em direto comigo? Podes entrar. Se quiseres, diz aí sim, que eu daqui a pouquinho já te chamo. Então, vamos lá. A raiva também ama, também ela também ama. E nesta fase, nesta altura, não é? Estamos a ultrapassar, não é? A fase da tempestade de Christine, que deixou muita devastação. Estás só a ouvir. Deixou muita devastação por aí. E eu estive com o meu pai, fui dar-lhe apoio, fomos lá para a fila das telhas para ver se encontrávamos telhas para ele. E pude perceber efetivamente como as pessoas em situação de stress muito elevado, elas utilizam a raiva de forma inadequada. Estou a dizer isto porque estava lá na fila e havia uma fila inclusivamente para ir perceber se havia estoque das telhas que as pessoas têm, porque as telhas são das mais diversas, não é? Então elas são diferentes e às vezes telhas mais antigas não existem. E havia uma pessoa que queria furar a fila e ir lá espreitar as telhas para ver se existiam telhas, porque não queria estar na fila, porque não queria estar à chuva, não é? Porque tem estado a chover muito. Só que a pessoa que estava a acompanhar a fila, a dar as senhas, a manter a ordem no local, que estava a cumprir as ordens dele, provavelmente até uma pessoa voluntária, como muitas pessoas se voluntariaram e foram apoiar em Leiria e arredores, não é? Não foi só Leiria, a gente fala Leiria, mas é arredores de Leiria, em que houve situações realmente muito complexas. Estamos a reconstruir, Pedro, estamos a reconstruir. E a pessoa estava lá e ele quis furar a fila e o voluntário, a pessoa que estava a manter a ordem, a pessoa que quis furar a fila foi muito desagradável com essa pessoa. Então a pessoa provavelmente por estar em stress elevado, porque é normal nestas fases em que as pessoas perderam muita coisa, existe muita perda de material, pessoas que perderam casas inteiras, pessoas que perderam principalmente animais, não é? Porque pessoas, felizmente, não houve assim tanto, porque como aconteceu durante a noite, não houve assim tanto. Morreram mais pessoas depois em cima dos telhados por falta de segurança do que propriamente Boa noite, Maria. Do que propriamente no acidente em si, na tempestade em si. E a pessoa foi muito desagradável ao ponto de dizer que enfiasse as telhas naquele sítio que vocês sabem, que tomara que a casa que ruísse em cima dele. Então as pessoas às vezes despejam
essa raiva em cima dos outros, a maior parte das vezes em cima das pessoas mais próximas, ou não é? E a raiva tem isso, que é eu explodir normalmente com as pessoas mais próximas, ou eu reprimir e no fundo implodir, não é? Por dentro, explodir por dentro. Só que essa pessoa explodiu com pessoas que nada tinham a ver com a situação dela, que estavam ali para apoiar, para ajudar. E se pensarmos bem, talvez nós na nossa vida já tínhamos feito isso. Não só com os nossos amigos, não só com a nossa família, mas às vezes explodido com situações em que, de certa forma, estamos salvaguardados, em que nada de mal nos vai acontecer, entre aspas, não é? Posso dizer entre aspas, porque na realidade a pessoa não é a lei do retorno, a forma como a pessoa reage com o outro, não é? Tudo volta, não é? Tudo volta. Então, às vezes, as situações de muito stress acumulado podem levar a explosões de raiva. Então é importante entender o quê? Que vai ser uma das técnicas que eu vou falar. Como utilizar a raiva para nunca chegares a esse estado de explodir para cima das pessoas, para que não aconteça também aquilo que aconteceu nesta situação aqui em Leiria, que uma pessoa acabou por levar em cima toda a frustração, toda a raiva, todo o stress, todo o desafio que aquela pessoa estava a sentir. E as pessoas não merecem passar por isso. Da mesma forma que nós também não merecemos fazer isso. Só que muitas vezes não sabemos fazer de forma diferente. O MAP, na realidade, não é? Quem está aqui, muitas das pessoas que estão aqui já fizeram o MAP e sabem efetivamente como utilizar a raiva. E mesmo sabendo como utilizar a raiva, muitas vezes é preciso relembrar, é preciso parar, é preciso tomar consciência e entender o que se está a fazer com ela. Então, a raiva tem esses dois perfis, digamos assim, tem essas duas vertentes. Uma vertente que é de explodir, e como eu disse, a maior parte das vezes é com as pessoas mais próximas de nós, que às vezes até dizemos coisas para elas que não seríamos capazes de dizer a desconhecidos, mas às vezes dizemos, como foi o caso deste exemplo que eu falei, ou em cima da própria pessoa. Reprime essa raiva, colocando toda essa energia de destruição dentro de si mesmo e provocando muitas vezes danos que às vezes se tornam irreparáveis. Porque a raiva, quando mal utilizada, ela pode provocar danos irreparáveis. Tá? Às vezes dá tempo para reparar, quando é interno, quando é da própria pessoa. Outras vezes, quando é de outras pessoas, dá tempo, se a pessoa se permitir ir reformular, reprogramar, entender esses traumas, entender tudo de forma a poder fazer de forma diferente. Tá bem? Então, a raiva, na realidade, ela não é sinónimo de agressividade. Ela tem uma reação, na realidade, a raiva é uma reação a determinadas situações que acabam por ser reveladoras de determinadas circunstâncias. Por exemplo, eu falei do stress, não é? Muito acumulado, muita pressão, muita perda junta, em que a pessoa acaba por descarregar e explodir com pessoas que nada têm a ver com ela. Mas, por exemplo, lembra-te da última vez que tu utilizaste a raiva numa reação menos adequada porque foi violado um valor teu. Por exemplo, pessoas que gostam de animais, quando alguém maltrata um animal, isso viola um valor seu e ela é capaz de explodir em cima da pessoa que está a fazer mal ao animal. Da mesma forma, por exemplo, quando a pessoa tem um valor muito elevado na família, se alguém está a fazer mal a alguém da família, ela é capaz de ir para cima e de fazer coisas que às vezes ela nem imagina que seria capaz de fazer. Talvez tu também já tenhas passado por isso. Para defender os seus, para defender os seus familiares, para defender os seus filhos, não é? Então, quando é filhos, a gente vira leões e leoas. Não tem como. Se for preciso atacar, nós atacamos. Então, muitas vezes, quando são violados esses valores essenciais, por exemplo, neste caso que eu falei deste exemplo, provavelmente foi violado um valor de segurança. A pessoa perdeu toda a sua segurança, perdeu os seus pertences, perdeu
a capacidade, inclusivamente às vezes, até de proteger a sua própria família. Então, provavelmente também foi violado um valor importante para aquela pessoa. Então, por exemplo, quando tu estás numa determinada situação em que tu és colocado à prova relativamente àqueles que são os teus princípios fundamentais, aos teus valores fundamentais, isso vai fazer com que tu reajas muitas vezes com raiva, e é preciso ter essa capacidade de tomar consciência e entender, não é? Precaver, controlar os teus comportamentos, porque tu sabes que quando existe violação dos teus valores fundamentais, tu podes reagir de forma inadequada, tá? Por exemplo, quando as pessoas têm necessidades não atendidas, elas também podem reagir com raiva, do género. Elas estão sempre a ser postas à prova, elas estão sempre a ser contrariadas, elas sentem sempre que não são vistas, elas sentem sempre que nunca são valorizadas. Então isso pode levar a períodos e a explosões de raiva sobre outros ou sobre si mesmo, ou seja, explodindo sobre outros ou reprimindo essa raiva internamente e, portanto, fazendo mal a si próprio, tá bem? Então, muitas vezes essas necessidades não atendidas podem também disparar alguns acessos de raiva. Bem-vindos a todos, estou a gostar aqui da vossa presença. Falem-me aí de algum momento em que ou vocês assistiram a situações de raiva não utilizadas de forma adequada, digamos assim, ou em que a pessoa se reprimiu tanto com essas situações que ela acabou por se explodir internamente, não é? Reprimindo de tal forma e colocando essa raiva, essa energia de destruição dentro dela, tá bem? Porque é importante, porque é que eu estou a dizer isto tudo? Porque quando eu disse, a raiva, ela ama-te porquê? Porque ela te traz-te mensagens, ela traz-te mensagens importantes. É muito importante entenderes qual é a mensagem que ela está a trazer. Ela está-te a dizer o quê? Epá, tu não precisas ser reconhecido pelo exterior, tu podes reconhecer-te a ti próprio. Epá, atenção, os teus valores estão a ser violados. Como é que tu podes reagir de forma diferente? Tá? Tu, várias vezes, não é, Margarida? Boa noite, Paula, bem-vinda. Bem-vindos aqui, várias pessoas que entraram aqui.